Evangelho de Mateus, capítulo 21. Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram de Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar, algo deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então, os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe então a jumenta com o jumentinho. O selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia as suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja ele que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: Quem é este? Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. O templo é casa de oração. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando o chefe dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: Não ouves o que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhe respondeu: Sim, e vós nunca lestes? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. A figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas secas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: Como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: Com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi dito à figueira, mas da mesma forma ordenares a este monte: Ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Líderes religiosos duvidam de Jesus. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, cercaram-se dele os chefes dos sacerdotes
e os anciãos do povo, e questionaram: com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará: sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes: nem eu vos direi com que autoridade procede. A parábola do pai e dos filhos. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se dele, o primeiro pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, então foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. A parábola dos vinicultores maus. E mais tarde, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras. Ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as frutas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos, em maior número do que a primeira vez. Mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, que lhe enviem a sua parte do devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado,
Compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando e, por causa disso, procuravam motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.